Boa noite, povo lindo e abençoado. Paz seja convosco, amém? Amém. Louvado seja Deus. Se assente no seu lugar, em nome de Jesus. Esta é a noite que Deus preparou para trazer respostas para as nossas vidas. Eu tenho certeza que você veio aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje, preparou esse momento para você aqui hoje, para você entender o que Ele espera de nós nestes últimos dias. O texto base de hoje nós vamos ler, vai ser lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. E é um texto muito, mas muito conhecido mesmo. Mas eu quero extrair só alguns versículos de uma forma bem isolada, mas precisa, para você entender o que é que Deus quer conosco nesta noite. Eu quero dizer que o inimigo, ele tem tentado contra a casa de Deus, ele tem tentado contra o povo de Deus, mas ele é um derrotado, ele é um mentiroso, ele é um sujo, é um encardido. E esse camarada não tem poder sobre esta igreja, não tem poder sobre as nossas vidas. E nós vamos orar e pedir ao Senhor para que deixe ele bem distante de nós, que é o lugar que ele precisa estar. Amém? O texto que nós lemos aqui, que está aqui na tela, diz assim: então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E o povo aproximou-se, e Elias reparou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Coloca na versão ACF para mim, vai ser o mesmo conteúdo, mas só para vocês entenderem algo aqui. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado. Amados, este versículo, ao ler este versículo, Deus me trouxe uma conexão tão profunda, que eu não poderia deixar de compartilhar com você nesta noite. O texto, nós sabemos que o altar em Israel, ele estava quebrado, ele estava em ruínas. E o que eu acho mais interessante aqui é que o povo estava afastado de Deus. Mas tinha pessoas ali que eles oravam, tinham pessoas que jejuavam, tinham pessoas que estavam ali fazendo até as coisas certas. Mas os céus estavam em silêncio. O céu não respondia. O céu não trazia para aquele povo aquilo que eles precisavam. O povo estava chorando, o povo estava sofrendo, mas o céu não respondia. E eu falei: Senhor, no meio daquela seca, no meio daquela fome, quantas pessoas estavam ali sofrendo, quantas pessoas justas estavam ali sofrendo, mas o céu não respondia. E eu fui descobrir por que o céu não respondia. Eu fui descobrir por que muitas vezes nós oramos, porque quantas vezes nós buscamos, quantas vezes nós jejuamos, e parece que o céu está em silêncio. O céu parece não responder às nossas preces, os céus parecem não responder às nossas orações, os céus parecem que não olham para o nosso sofrimento. E é justamente sobre isso que eu quero tratar nessa noite. Tem coisas que nós precisamos ter o discernimento para poder realmente viver aquilo que Deus preparou. Imagine aqui o altar. Nós estamos na corrente O Altar Resolve. Imagina aqui o altar sendo um hospital da alma, sendo aqui um hospital que prepara as pessoas, um lugar onde que aqueles que estão com a alma feridas, eles são cuidados, onde está com a alma traída, vem para o altar, e começa no altar a ser tratado, ser curado, começa a ser renovado. O altar é o lugar onde as pessoas se conectam e começam a viver uma nova fase da vida. O altar, quando as pessoas se conectam no altar, as pessoas começam a viver uma nova estrutura.
começa a ter nitidez daquilo que é capaz de fazer. Até então nós não sabemos a nossa capacidade, mas quando nós nos conectamos ao altar, o altar ele traz para nós essa experiência. Ele gera em nós algo grande, algo profundo. E é esse algo profundo que nós precisamos despertar dentro de nós. Está aí dentro de você, está dentro do seu coração, está dentro de você. Você precisa fazer o quê? Viver isso dentro de você, para que isso possa se externar, para que isso possa florescer ao nosso caminho, florescer ao redor de nós. Mas primeiro tem que ser tratado aqui dentro. Primeiro tem que ser tratado dentro. É de dentro para fora, não é de fora para dentro. As pessoas dos dias atuais, na era moderna, eles querem provar o valor com o quê? Com aquilo que eles têm, aquilo que eles possuem. E o valor não está nas coisas, o valor está em quem você é. O valor está em quem você é, em quem você decide ser. Porque talvez você olhe para você e fale assim: pastor, mas eu ainda não... Mas o valor está em mim, na pessoa que eu sou atualmente, na pessoa que você deseja ser, na pessoa que você deseja se tornar, na pessoa que você decide se tornar. Porque todos os dias nós aprendemos, todos os dias nós temos algo novo a aprender da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que quando tudo parece estar perdido, quando tudo parece não ter mais jeito, que a gente olha para dentro, olha para o lado de fora, olha a circunstância e fala assim: não tem mais jeito. Aí eu quero dizer para você que o altar resolve. Quando as nossas forças começam a fraquejar, quando a nossa fé começa a vacilar, quando a gente começa realmente a se diminuir, aí o que acontece? Nós sabemos que existe um lugar, e este lugar é o altar. O altar tem resposta para a sua vida, o altar tem resposta para a sua casa, o altar tem resposta para toda a sua família, para os seus negócios, para o seu futuro. O altar, ele tem a resposta. O altar, ele resolve aquilo que nós precisamos. Mas como, pastor, eu faço para poder viver isso na minha vida? Eu quero dividir aqui alguns tópicos, mas eu quero dizer para você: se você consertar o altar de Deus na sua vida, Deus, ele conserta a sua vida. Pastor, a minha vida está desconcertada, a minha vida está toda bagunçada. Por mais que eu tente, por mais que eu lute, eu não estou conseguindo achar o feeling, eu não estou conseguindo achar o caminho, a direção para mim entrar. Eu quero dizer para você: conserta o altar diante de Deus, que Deus vai te dar esse caminho. Conserta o teu altar diante de Deus, e Deus vai reconstruir a sua vida. Reconstrua o altar. Nós precisamos reconstruir o altar. Diga assim: reconstruir o altar. Aonde termina a sua força, amados? Começa o poder de Deus, começa de Deus. Onde termina a sua força, começa o fogo de Deus. E sabe o que eu acho interessante? Que o povo de Israel, eles estavam o que? Divididos, com pensamentos divididos. Eles deixavam de adorar a Deus. Um altar puro, um altar santificado, um altar de presença. Sabe o que o altar representa, amados? O altar é muito mais do que o físico que você está vendo aqui. O altar é muito mais do que isso. O altar é o lugar onde a terra toca os céus, e é o lugar também que os céus invadem a terra. É por meio do altar. Você quer que eu te mostre isso? Quando aquele povo estava lá sofrendo, lá no Monte Carmelo, estava sofrendo aquela seca lá, e o que acontece? Elias pede para mandar fogo dos céus. O fogo não caiu nas pessoas, o fogo não caiu no sofrimento, o fogo não caiu lá no palácio real. O fogo desceu no altar. O fogo desce no altar. Mas o altar, veja só, 3 anos e meio aquele povo sofrendo, eles não conseguiam fazer nada, eles não conseguiam frutificar, eles não conseguiam prosperar, eles estavam sofrendo, e o céu estava em silêncio. O fogo de Deus não descia, a presença de Deus não descia. Sabe por quê? Porque aquele povo tinha quebrado os altares do Senhor, e tinham edificado altares para Baal. Aquele povo tinha perdido a essência, tinha se desconectado.
Você imagina só um telefone com fio cortado. Você pega de cá, você fala, mas ninguém te ouve. É mais ou menos assim quando o altar está quebrado. É mais ou menos assim quando o altar está em ruínas. É mais ou menos desse jeito. Você fala, mas ninguém te ouve. Você fala, parece que o céu não te responde. Pastor, por quê? Precisa reconstruir o altar. Nós precisamos reconstruir o altar de Deus. E o altar de Deus está aqui dentro de nós. Nós precisamos juntar os pedaços. Nós precisamos juntar os pedaços que está aqui dentro de nós, para a gente reconstruir. Olha só, a primeira coisa que Elias fez, ele reparou o altar, para que o fogo pudesse descer. Qual era o desafio ali? O que aquele povo precisava? Precisava de água. Mas o desafio que Elias tinha feito era o quê? O Deus que responder com fogo, este é o Deus que será adorado. 450 profetas de Azerá, 400 profetas de Baal, 450 profetas de Azerá, 850 homens, profetas dos pagãos. E o que acontece? E apenas um de Deus. E o desafio era: o Deus que responder com fogo, todos nós vamos adorar. Elias falou assim: se o meu Deus não responder com fogo, se o Deus deles responder com fogo e o meu não responder, eu vou adorar Baal. É a mesma coisa de falado isso. Mas Elias sabia quem ele era. Elias sabia quem era o Deus que ele servia. Você sabe quem é o Deus que você serve? Você confia no Deus que você serve? É uma pergunta, responde dentro de você. Você confia mesmo? Você confia mesmo nesse Deus que você serve? Deixa eu te fazer uma pergunta para você. Se Deus hoje tirar tudo de você, eu já fiz essa pergunta de uma vez, vou fazer de novo. Se Deus tirasse tudo de você, para você morar debaixo de uma ponte, você adoraria a Deus? Você confiaria que Deus tem um propósito nisso na sua vida? Se Deus arrancasse tudo de você, te colocasse na lona, sem nada, você adoraria esse Deus? E a pergunta que eu te faço, meu irmão: se a sua confiança está em Deus, você adora Deus por aquilo que Ele te dá ou por aquilo que Ele é? Nós adoramos a Deus porque Ele nos protege. Nós adoramos a Deus porque Ele nos abençoa. Nós adoramos a Deus porque Ele nos enche de bênçãos. Mas e se Deus parasse? E se Deus não respondesse? E se Deus ficasse em silêncio, esperando o momento oportuno, provando a sua fé? Como você agiria? Você confiaria que Deus é capaz de fazer toda essa transformação na sua vida, mesmo você perdendo tudo e recomeçando do zero? Você acha que Deus era capaz de colocar em lugares altos, lugares de destaque, depois de você perder tudo lá nona? Mas o nosso orgulho não deixa nós adorarmos a Deus. O nosso orgulho fala que Deus tem a obrigação de nos abençoar. O nosso orgulho, as nossas razões diz que o meu Deus tem que me abençoar. Tem que me abençoar. É a função de Deus me abençoar. Esse é o pensamento, esse é que o orgulho gera dentro de nós. Mas o que Elias faz? Elias chega lá, os profetas de Baal, profetas de Azerá, tudo tentaram clamar, nada, nem uma gotinha de fogo caiu do céu, nem uma faísquinha caiu dos céus. E Elias pega e fala assim agora com o povo: bom, todo mundo já desistiu, o profeta de Baal estava tudo caído para lá já, cansado de tanto clamar para Baal e nada de fogo cair. Então Elias fala assim: ô povo, deixa eu contar para vocês, vem aqui diante de mim. É o texto, tirou aqui, né? Pode deixar assim. Olha só para você ver. Elias disse assim: vinde a mim. E o povo: chegai-vos a mim. O que Elias fez? Chamou a atenção do povo: vem cá, vem cá. Não sou eu sozinho, não adianta eu sozinho. Deus quer vocês. A função do pastor não é a salvação dele, a salvação da família dele. Não. A função do pastor é a salvação de uma igreja, é a salvação de um povo, é treinar, ensinar, capacitar, é enviar para buscar mais almas para o reino de Deus. Então essa é a função do pastor. Então presta atenção, e Elias entendeu isso. Elias já representava um sacerdote, representava um pastor daquele povo, e ele falou assim: vem de mim, chegam até mim. E aquele povo chegou. E quando ele chega, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele traz ali 12 pedras, representando as 12 tribos de Jacó, as 12 tribos de Israel.
os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Olha só o que ele faz. Ele começa agora a preparar o altar. Mas ele não preparou o altar de longe, ele preparou o altar com o povo aqui, ó. A Bíblia diz que Elias começou agora a fazer, a reconstruir o altar, a consertar, a reparar. O altar estava quebrado. Por que não tinha resposta? Sem altar não tem resposta. Deus, ele usa o altar para trazer resposta para nós. Eles começam então a construir o altar. Ele fez o altar. Então a primeira coisa que Elias faz é construir o altar. Cada pedra daquela tinha um significado. Uma pedra representava a obediência, uma pedra representava a união, a outra pedra representava a fidelidade, a outra pedra representava a comunhão. Cada pedra tinha um sentido, cada pedra representava algo na nossa vida. E o altar de Deus é construído assim. É construído por nós. É construído por um povo que se une e que luta pela mesma causa, pelo mesmo propósito, pela mesma visão. Você está entendendo o que é isso? Cada um de nós representa uma pedra no altar de Deus, representa uma pedra na igreja para construir o altar de Deus. A igreja do Senhor precisa viver este fogo de Deus, e só é possível se o altar estiver consertado. Esse povo, eles estavam ali atentos. Elias estava ali, olha só, Elias estava ali consertando o altar. E aquele povo fala assim: não adianta, Elias. Quantas vezes nós já oramos, quantas vezes nós jejuamos, quantas vezes nós oramos e não aconteceu nada. Deus, ele não tem misericórdia do nosso sofrimento. Eu creio que muitas pessoas já estavam murmurando, mas Elias estava ali consertando o altar. Calma aí, aqui é a pedra que vai quebrar a incredulidade. Aqui é a pedra que vai edificar essa família. Essa aqui é a pedra que vai prosperar aquele homem que precisa. Essa aqui é a pedra que vai arrancar a angústia. Essa aqui é a pedra que vai fazer liberar o perdão. Essa aqui é a pedra da reconciliação. Essa aqui é a pedra. Ele foi montando o altar. E Elias começou a montar, a refazer o altar. E aquele povo, e entenda bem, aquele povo com falta de fé, com falta de esperança, com falta de visão espiritual, eles não conseguiam ver o que Elias estava fazendo ali. Mas Elias tinha um propósito. Chamou o povo: vinde a mim, chega mais perto de mim. Você está entendendo? Chega mais perto de mim. O povo tinha parado de sacrificar no altar. O povo tinha parado de se entregar no altar de Deus. O povo tinha parado com tudo. Agora preste atenção. Depois disso, Elias construiu o altar. Então a Bíblia vai dizer no versículo 31 e 32 que tomou Elias 12 pedras, edificou ali o altar, naquele lugar, um altar de aliança. E depois disso, a Bíblia vai falar para nós que Elias, ele clamou. Elias clamou aos céus. E quando Elias clama aos céus, os céus respondem com fogo. Esse era o desafio. Pastor, mas o povo está precisando de água. Não, o povo está precisando de fogo. Às vezes nós olhamos aqui: eu estou precisando de um emprego. Eu estou precisando de uma promoção. Eu estou precisando, sabe de quê, pastor? De comprar minha casa. Eu estou precisando disso. Eu estou precisando de dinheiro para pagar minhas dívidas. Eu estou precisando de... Ei, calma aí. Se não tiver fogo, não adianta essas coisas. Se não tiver fogo, não adianta essas coisas. O fogo é que nos mantém aceso. O fogo de Deus é que nos mantém na visão. O fogo de Deus é que abre os nossos pensamentos, o nosso entendimento, para que a gente possa ver aquilo que Deus realmente quer para nós. As bênçãos de Deus são favoráveis a todos nós, mas eu quero dizer para vocês que para as bênçãos de Deus chegarem em nós, ela precisa do altar. E o altar tem que estar em chamas. Não é a chama física, mas é a chama espiritual. Uma igreja com a chama apagada, uma igreja morta, não tem vida. E nós precisamos incendiar esta igreja. Nós precisamos incendiar o nosso altar. Nós temos que colocar fogo sobre o altar, porque a Bíblia diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E nós não podemos deixar esse fogo apagar em hipótese alguma.
mas tem muito fogo apagando, porque o altar está quebrado. Mas Deus te chamou aqui hoje para restaurar este altar. Deus te trouxe aqui hoje para restaurar este altar. Elias clama e o fogo desce. Eu disse a vocês, o fogo não desceu lá na cidade. Estava lá no Monte Carmelo. O fogo não desceu lá na cidade. O fogo não desceu lá no palácio. O fogo não desceu no sofrimento do povo. O fogo não desceu lá nos profetas de Baal. O fogo não desceu no meio do povo. Desceu no altar. E a Bíblia diz que quando o fogo desce no altar, o povo de Israel, eles se prostraram diante de Deus. Eles se prostraram dizendo: somente o Senhor é Deus, somente o Senhor é Deus. E que o povo, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Diga assim comigo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Mais uma vez, só o Senhor é Deus. Glorifica Jesus Cristo com palmas, vai. Glorifica Ele com palmas. O altar, amados, o altar, ele representa lugar de aliança. O altar, ele representa que sem ele a vida vira um colapso. Israel estava vivendo o quê? Um colapso. Por quê, pastor? Porque os altares estavam quebrados. Altar quebrado, a ruína. Mas quando o altar é reconstruído, tem o altar da aliança. O altar se vira o altar de alinhamento. O altar, quando ele está arrumado, o altar é lugar de reconciliação, de renovação. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Nós precisamos renovar a nossa aliança com Deus. Entende o que é isso? Talvez a gente está na igreja, está frequentando os cultos. Talvez nós estamos ouvindo a palavra, recebe a oração, ouve o louvor, mas parece que o céu não está respondendo. Parece que continua vazio aqui dentro de mim, parece que não está cheio. E eu quero dizer para você que o altar tem resposta para isso. O altar tem resposta para a sua vida. Nós vamos fazer um ato profético daqui a pouquinho, aqui nesse altar. Eu quero que você use toda a sua fé hoje. Eu quero que você use todas as suas forças hoje, para você fazer uma aliança com Deus, para você realmente ter uma comunhão verdadeira com Ele. Deus te convida a fazer essa aliança. Mesmo os que estão dentro da casa, precisamos fazer uma aliança. Nós precisamos renovar a aliança. Nós precisamos olhar para dentro de nós e entendermos que mesmo sendo crentes 10, 15, 20, 30 anos, nós precisamos renovar a nossa aliança. Nós precisamos renovar Deus dentro de nós, para que o fogo continue ardendo, para que o fogo continue aceso sobre o altar. Eu quero dizer para vocês: quem restaura o altar, reconecta com Deus. Deus nos convida a reparar o altar. Deus nos convida a restaurar o altar. Deus nos convida a todos nós, a sermos o altar. Nós precisamos ser o altar de Deus aqui na terra, porque o fogo só desce no altar. Tem muitas pessoas querendo intimidar Deus com sofrimento, querendo comover Deus pelo sofrimento, e Deus está só assim falando: está dentro de você. É só você olhar para dentro de você, está aí dentro a sua resposta. Por que eu estou sofrendo, pastor? Está aí dentro. O que eu faço, pastor? Está aí dentro. Deus te trouxe aqui hoje só para poder tocar lá dentro e fazer isso expandir para virar para fora, fazer igual uma pipoca, puf, sair para fora. Está tudo dentro de você. A unção, a autoridade, o poder que Deus soprou na sua boca, nas suas narinas, quando foi fazer o homem. O fôlego de vida que Deus te deu está dentro de você. Você só precisa externar.
Amém? Amém. Louvado seja Deus. Amados, eu quero que você entenda que quando nós nos conectamos de Deus, perdemos o sentido. Você imagina só uma casa, sua casa, alguém vai lá e corta a sua energia, sua casa está no escuro, a sua televisão está lá, a sua geladeira está lá, mas não tem nada funcionando. Por quê? Está desconectado. Você está entendendo o que é isso? Está desconectado. Tem muitas pessoas que oram, tem muitas pessoas que até jejuam, tem muitas pessoas que têm talentos, mas estão vivendo desconectados. Estão desconectados de Deus. Está desconectado da glória. E Deus te convida hoje a você se conectar nessa glória.